Boa tarde, Fenômeno Azul. Sejam bem-vindos nesse domingo, 23 de agosto de 2026. Vamos gravar mais um vídeo aqui para a gente falar do Leão Azul Paraense, que não está vivendo uma boa fase na temporada, não é apenas no Campeonato Brasileiro da Série A. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo, que é importante para a gente. Também comentem embaixo que a gente vai estar aí na no decorrer do dia respondendo vocês, né, suas indagações, e eu acredito que nesse vídeo aqui, a maioria, a revolta do torcedor azulino. Remo vem de 2 jogos fora de casa, somou 1 ponto contra o Internacional, poderia ter ganho, e ontem contra o Fluminense, 1-0, levou a virada e poderia ter pego pelo menos um empate, né? Seremos justos e também respeitando o nosso limite. Remo volta para Belém e joga segunda-feira que vem, sem ser amanhã na outra, contra o Coritiba. O Remo tem 14 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Para pensar em não cair, tem que ganhar pelo menos 6, conseguir alguns empates ou ganhar 7 para se livrar da zona de rebaixamento. O Remo tem adversários muito fortes no Campeonato Brasileiro da Série A. Fluminense, Flamengo, Palmeiras. Os seus concorrentes, Mirassol, Santos, São Paulo, vamos colocar o Grêmio Internacional. São adversários que a gente já esperava que fossem, que estão sendo difíceis no Campeonato Brasileiro. Porém, o Remo só tem um inimigo que infelizmente está plantado dentro do clube do Remo. Este inimigo do Remo chama-se Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Theo, explica pra gente. Sim. Eu poderia aqui vir falar apenas de Léo Condé neste vídeo, mas o grande culpado não é o Léo Condé. Léo Condé não bateu na porta do Bainão para ser contratado. E o Léo Condé tem um salário altíssimo e não vai pedir demissão para perder os seus direitos. Vai querer levar sua multa rescisória, seus salários, o que tem de direito todo trabalhador de CLT. Tonhão implorou para ir atrás de Léo Condé, fez aí o possível e impossível, porém Léo Condé não vem dando resultado ao Clube do Remo desde aí da quinta, sexta rodada, que já ficava claro que quando ele arranjou um padrão para o jogo, esse padrão de jogo do Remo é um padrão de jogo frouxo, é um padrão de jogo que, em vez de entrar em campo para ganhar, é um time que entra em campo para não perder. Passamos 32 anos longe do Campeonato Brasileiro. Vou repetir, 32 anos. Nenhuma torcida no mundo sofreu tanto quanto o Clube do Remo. 3 anos sem divisão, 4 anos na Série D, vários anos na Série A, alguns anos na Série B. Eu vou repetir, 3 décadas para chegar no Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, quando o Remo chega, o Remo se torna refém de um treinador covarde, refém de um treinador omisso, refém de um treinador incapaz, de qualidade técnica, de proporções muito baixas, para sustentar o nosso sonho, que virou realidade depois de 32 anos. Estamos a mercês de todo o sofrimento que nós passamos, que eu acabei de falar aqui. Estamos a mercês de um treinador desse. Como eu coloquei na capa, o cara sabota o próprio sonho do torcedor do Clube do Remo. Nós estamos sendo sabotados depois de 3 décadas na mão de um presidente omisso, um presidente que nem gostava de falar, que nem sabe falar e se expressar. E agora aparece em tudo que é rede, aparece por aí para falar de política. Vocês acham que o torcedor do Clube do Remo está preocupado se vai se eleger ou não deputado estadual? Pelo menos eu penso que dane-se, que perca as eleições. A gente está preocupado com o nosso clube, com o nosso sonho de 3 décadas. Eu vou repetir, o sonho do torcedor do Clube do Remo está sendo ceifado e está na mão de um presidente que não toma atitude e de um treinador que não tem as mínimas capacidades de sustentar o nosso sonho, galera, que se transformou em realidade. Vocês não acham que é muito pouco ou quase nada? São 20 jogos à frente do Clube do Remo, 5 vitórias.
Restam 14, o Remo tem que ganhar no mínimo 6 para pensar em não cair. Como que um treinador desse vai conseguir tal fato? E outra, não é desde o jogo de ontem. A gente já vem reclamando isso desde a Copa, antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi bacana com o Remo, parou, deu tempo para o Remo trabalhar, para o Remo contratar. O Remo não trabalhou e o Remo não contratou. Porque de 5 contratações que o Remo fez, 4 vieram para ser banco de reservas. 4 vieram para ser banco de reservas. Então não foram contratações. Ou se foram contratações, nós temos um treinador que não está apto a colocar os caras para jogar. E o Remo, mais uma vez, jogando dinheiro no lixo. O Galeano é um grande exemplo. 2 milhões e 600 mil para o cara ser banco do ineficiente Iago Pikachu. E eu vou repetir aqui mais uma vez. Nosso sonho que se transforma em realidade. Esse sonho que você e eu construímos. Com lágrima, com suor, com muito dinheiro jogado, investido no clube ou não, mas posto à instituição Clube do Remo. E tudo isso que nós fizemos para o clube, não está valendo nada. Qual é a voz ativa que o torcedor tem? Se você abrir a rede social hoje, Instagram, Facebook, YouTube aqui, TikTok, seja lá qual for, a insatisfação ela é mútua, ela é grande. Mais de 90% da torcida não quer o cara. E o que adianta essa nossa insatisfação? Dá pra gente ver que nada. E não adianta vir com aquele papinho, ai, para rescindir é caro. Caro é o Remo cair de divisão. Se o Remo cair de divisão, não será caro, não. Será irreparável o prejuízo financeiro que o Remo vai ter. E aí vão querer olhar para trás e dizer, era para ter demitido. A nossa história é repleta de teimosia. Aconteceu em 2024, trocaram, o Remo subiu. Aconteceu em 2025, trocaram, o Remo subiu. Ainda dá tempo. O Remo vai ficar de amanhã até segunda-feira, até domingo sem jogar. São 7 dias. Vai deixar o Léo Condé no comando para quê? Ele ficou 53, o Remo piorou. 53 dias o Remo piorou. Desde a parada da Copa do Mundo até aqui, o Remo ganhou um jogo e mais nada. É estes números que vão fazer o Remo não cair? O Remo com o Léo Condé vai cair. Quando o treinador pode cair? Pode. Mas vai existir uma sobrevida, vai existir uma tentativa e não uma omissão. Então, em 7 dias, o Remo vai conseguir fazer o quê contra o Coritiba? Não vai melhorar. O Remo não tem uma saída de bola. O Remo não consegue trocar 3 passes. O Remo, o sistema bumba meu boi, caprichoso e garantido, vai na marra. O Remo tem 2 jogadas, uma com o Jajá e outra com o Marcelinho, por questões individuais e características dos seus jogadores. O Remo é bicudão do Rangel para o Marcelinho cabecear a bola. Isso na Série A não existe. Todo time minimamente tem um padrão. O único time que não tem um padrão, talvez junto com o Remo, é a Chapecoense. Não é à toa que está rebaixado. E o Remo, bravamente, pelos seus jogadores e pela torcida, está lutando ainda para não cair. Dá para a gente ver claramente que os jogadores do Remo lutam, tentam. Um ou outro jogo acaba isso não acontecendo. Beleza. Contra Corinthians, contra Cruzeiro, isso não aconteceu. Mas os outros 22 partidas que o Remo disputou, tirando essas duas aí, o Remo tentou, lutou. Muitos dizem que o Remo luta bravamente para não perder. Eu discordo. O Remo luta bravamente para entregar os pontos ou o ponto para o seu adversário quando é empate. O Remo faz de tudo para entregar os pontos para os adversários. Mas quando eu coloco o Remo, abre aspas, Léo Condé fecha aspas. O cara sabota o sonho do torcedor, o cara sabota o seu próprio trabalho. Isso eu já não sei nem se faz de propósito para não ganhar sua multa rescisória e estar insatisfeito em Belém do Pará. Ele tem a panela dele. Marlon, Pikachu, Zé Wellison, Zé Ricardo, Patrick Picanha e Pikachu. É a panelinha dele. Claro e notoriamente. O Pikachu é capitão em alguns jogos, não sai do time por nada. Olha só o que ele faz. Ele tira o melhor lateral direito da Série A, na minha opinião, que é o Marcelinho, um dos melhores.
tira do jogo, recua o Pikachu e coloca outro jogador lá justamente para não tirar o Pikachu. Ele tira o Picanha do jogo para colocar o Zé Edson. De uma hora ou outra, o Picanha ainda entra no jogo como lateral esquerdo. Ele não tira o Zé Ricardo do jogo por nada. Ele tem uma briga com o Pico desde quando ele chegou. É pessoal. O Pico é o maior ativo do Remo, custou 9 milhões de reais. E é um produto precioso do Remo que não está na prateleira. Está guardado num cantinho, numa caixa, numa gaveta, desvalorizando. E outra, é o melhor jogador de meio campo que nós temos. Ontem ele colocou o cara com 44 minutos para queimar o jogador. Ontem ele tirou o Jajá, cara que fez o gol, que estava bem na partida, para pôr o Manga de ponta esquerda, o famoso arranque de balsa, era para o Manga ter entrado no lugar do Talhari. Tem horas que até eu mesmo, que sou um cara mais aqui centrado, um cara frio, eu acabo perdendo a paciência e às vezes até a força, porque a gente se sente não só indignado, porque assim como todos vocês, igualmente, sem tirar, sem pôr 1%, nós fomos responsáveis pelo Remo hoje estar na Série A. Não foi presidente, dirigente, nada, fomos nós. O grande pilar de o Remo hoje estar numa Série A fomos nós. E em troca, estamos aqui, ó, de mãos atadas. Tentamos fazer o que a gente pode através da rede social, através aqui do canal, que tem um alcance muito grande. Mas o Tonhão está mais preocupado com eleição. Domingo, galera. Esse vídeo vai ao ar aqui 13h30, 14 horas no máximo. Não foi feito nada. Sabe, não tem uma nota de esclarecimento. Não tem uma nota para enganar o torcedor, pelo menos, que é o que mais eles fazem. Mas se o Remo ontem tivesse empatado, hoje, pode procurar nas redes sociais quantas vezes isso aconteceu no ano. Já teria preço de ingresso contra o Coritiba, casadinha de uma promoção até sexta-feira. É sempre assim. A gente só serve para bancar o clube. Porque eles pegam no ponto fraco do torcedor, que é a paixão, é o amor pelo clube. Só que só isso não adianta. Não vai tirar o clube do buraco. Não vai salvar o clube do Remo de um rebaixamento. E repetindo mais uma vez, sendo chato e taxativo, mas necessário. 14 jogos. Se o Remo não ganhar pelo menos 6, o Remo está rebaixado. A tabela está ajudando o Remo mais uma vez. Ontem o Inter empatou em casa com o Atlético no 0-0. Hoje vai vir o resto da rodada. Inclusive, no final da rodada, eu já convido vocês para vir comigo. Vou fazer uma live. Que é o que a gente pode fazer pelo Remo? Está colocando vocês a par das informações justas, sérias, com honestidade. É o que eu faço aqui. Né? Então, depois dos jogos de hoje, 21 horas, 21h30, eu vou vir aqui para falar dos resultados, possibilidades do Remo sair. Só que eu vou morrer falando de possibilidades, de números que eu gosto. Se o Léo Condé estiver aí, eles serão ineficientes, o Remo vai cair de divisão. Os números mostram isso. Os números não costumam mentir. Série A, Série A, Série B, Série B, Série C, Série C, Série D, Série D. Nada se compara à Série A, que é o campeonato nacional mais difícil da América do Sul e talvez o quarto mais difícil do mundo. Quarto, quinto mais difícil do mundo. Vamos esperar o quê? O jogo contra o Coritiba? Não vai adiantar. Pode ganhar na marra do Coritiba como ganhou do Vitória. Vai pegar poeira aqui, ó. Poeira, colocar para debaixo do tapete. Lá na frente vai vir a merda. Os jogos vão reduzindo e o Remo vai cair. Será a melhora da morte. Se empatar ou perder, pronto, é que está rebaixado mesmo. Ainda dá. Esse ainda dá, o Vini falando desde a 20ª rodada. 19ª, 17ª, antes da Copa do Mundo. E esse ainda dá, sempre eu coloco uma vírgula e digo, sem o Léo Condé. Pode contratar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar no auge, não vai adiantar, o cara não coloca para jogar. E quando coloca é tudo errado, tardiamente. O Remo está jogando uma Série A na base da força, da vontade dos jogadores, de uns salários em dia, que os jogadores acabam correndo um pouco mais, que a gente sabe disso, que é normal também. E é isso, galera. Onde a gente vai chegar, eu já sei. Na segunda divisão do ano que vem, se não trocar o Leopold. É para trocar agora. É para trocar. Era para ter trocado já há muito tempo. Era para ter trocado ontem, depois da derrota.
O Remo entregou os 3 pontos ao Fluminense. Os jogadores tentaram, tentaram, tentaram. Sabe a ideia que eu tenho? Um Fusca disputando o rally. Não vai. Tu pode pisar no acelerador, né? Dobrar aqui o guidão e tu fazer o que for, o volante aqui não vai sair do lugar. Não tem tração nas 4 rodas. É o que acontece. Com o Remo, os jogadores tentam, aceleram, e tu desce do carro, empurra, tu faz de tudo, mas alguém ali puxa para trás. Esse alguém está dentro do Remo. Tonhão em primeiro lugar e o Pondé em segundo lugar. É meu vídeo de insatisfação. Como está na capa aí, um cara é um sabotador e o Tonhão é um grande culpado disso que está acontecendo. Vai adiantar subir para cair de novo? E não vem nem com aquele papo furado. Bora cair com as dívidas pagas, que ano que vem a gente tenta subir. Sampaio Correia hoje, vocês sabem onde está? Ituano, vocês sabem onde está? Santa Cruz, onde é que está, galera? América Mineiro, Ponte Preta, Ceará caiu ano passado. Onde eles estão? Fortaleza suando para subir. Não é fácil descer e cair, descer e subir, porque se fosse fácil, o Remo não tinha passado 32 anos para subir. Essa questão de contas em dias, de não sei o quê, lorota para boi dormir. Adiantou o quê? Estamos na mão de um presidente que não está preparado para a Série A e de um treinador que não está preparado nem sequer para uma Série B. As dívidas pagas serviram de alguma coisa nesse momento? Pode servir se não cair. Se cair, espere quantas décadas para subir de novo, quantos anos para subir de novo. E aí eu vou ficar velhinho aqui, vocês vão ficar velhinho aí, serão coisas para nossos netos, filhos. Nem sou avô, né? Mas para quem é avô aí, vai ficar para quê? Para os netos? Eu tenho um filho, vai ficar para o filho? Porque a gente vai ficando velhinho, vai perdendo a paciência, e a gente vai voltar para aquela vida de novo, de Série B, aí correndo risco de cair para a Série C. Eu não quero isso e nem aguento mais isso. Se alguém aí do outro lado aguenta, masoquismo. Eu não aguento isso aí, galera. Me desculpe a sinceridade. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal mais uma vez, compartilhe. Hype o vídeo que tiver no celular, pessoal. Vai estar escrito aí, hype. Hype o vídeo, clica lá, ajuda a gente. Espero todos vocês à noite na live aí, para a gente falar da rodada. E se tiver alguma informação do Léo Condé aí, a informação que eu tive ontem, é que vão reunir para avaliar o trabalho dele. Que trabalho? Trabalho pouco para ver alguma coisa. Esse é o Remo. Não muda nada. Por que não muda nada, Théo? São as mesmas pessoas, as mesmas cabeças pensantes, o mesmo grupo político que está dentro do Clube do Remo. Infelizmente é isso aí. É, galera. É isso aí. Espero que tenha representado vocês. Valeu. Até a noite.